A grande maioria dos idiomas falados no mundo seguem o padrão de alfabeto na ordem alfabética A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente. Isso simplifica o entendimento das letras na hora de aprender uma nova língua, além de ajudar a decorá-las de um jeito mais fácil. Porém, contudo, todavia, entretanto, acontece que este conceito não se aplica ao teclado dos computadores, notebooks, smartphones e outros dispositivos. Em vez de seguir este layout, todas as letras ficam misturadas, criando assim o já conhecido padrão QWERTY, que foi adotado desde a criação das primeiras máquinas de escrever. Mas qual foi a ideia por trás deste formato? E por que as letras do teclado não estão em ordem alfabética? E por que a indústria ainda persiste neste padrão? Pode ser que algumas pessoas acreditem que o padrão QWERTY surgiu com a criação dos primeiros teclados modernos. Eu digo modernos porque eles só ganharam espaço entre a população comum a partir da década de 1980, no mesmo período em que os computadores pessoais foram introduzidos no mercado, mesmo custando o olho da cara. Porém, a história por trás das teclas embaralhadas começa muito antes no século XIX, quando o impressor estadunidense Christopher Layton Sholes inventou a máquina de escrever, mais precisamente em 1868. Na época, as teclas na máquina tinham uma disposição que seguia a ordem alfabética, o que a princípio não parecia ser um problema para quem usava o objeto, em especial os datilógrafos. O problema era que ao deixar os botões em ordem alfabética, a digitação ficava rápida demais, aumentando as chances da escrita sair errada e forçando o datilógrafo a começar do zero em uma nova folha de papel. Lembre-se que estamos falando de uma máquina de escrever em papel e qualquer erro, o menor que fosse, poderia obrigar a pessoa a datilografar tudo novamente. Além disso, ao digitar muito rapidamente, as barras de metal na máquina de escrever, que por sua vez tinham a imagem com uma forma da letra ou caractere, acabavam formando manchas no papel. Isso inclusive poderia travar a máquina de escrever, já que as barras, por serem pressionadas quase que ao mesmo tempo, poderiam se enroscar no emaranhado de metal logo abaixo de cada tecla. Porque o teclado não é em ordem alfabética, por causa da digitação rápida e desenfreada provocada pelas teclas em ordem alfabética. Sholes mudou por conta própria a posição de algumas letras na máquina de escrever. O objetivo era justamente tornar a digitação mais lenta, diminuindo ou ao menos minimizando as chances de erro na hora da datilografia. Também reduzia o risco das barras de metal ficarem presas, evitando que o datilógrafo desenroscasse os fios manualmente. Sholes organizou as teclas, separando os pares de letras mais usados na língua inglesa para diminuir a quantidade de possíveis erros e até travamentos na máquina de escrever, uma vez que a velocidade de digitação era bem menor. Para tornar a digitação mais lenta e eficaz, Sholes moveu as teclas E e I, duas das mais usadas em palavras da língua inglesa, da segunda para a primeira fileira da máquina de escrever. A letra A, que também é bastante comum nas palavras inglesas, continuou na segunda fileira, porém foi colocada em uma posição de menos destaque, e assim nascia o padrão QWERTY. O formato mais comum usado até hoje nos teclados é o padrão QWERTY, que começou lá atrás com a mudança proposta por Sholes. O nome QWERTY vem do fato de que essas são as 5 teclas iniciais da primeira fileira das letras do alfabeto, ou seja, a ordem das letras do teclado nada mais é do que uma cópia do padrão da máquina de escrever. O layout é inteiramente pensado no idioma inglês, tanto é que se você olhar para o seu teclado, você vai notar que algumas palavras da língua inglesa como are e you possui as teclas sempre próximas uma das outras. O layout é tão eficaz para o idioma que essas e outras palavras podem ser escritas usando apenas uma mão. No entanto, a disposição das teclas QWERTY se tornou padrão de praticamente todos os modelos de teclado. E mesmo com a chegada dos teclados de computador, o que inclui componentes com menor chance de erro comparado aos fios de metal dos antigos datilógrafos, pessoas que já estavam acostumadas ao layout QWERTY da máquina de escrever talvez não vissem tanto sentido em adotar uma disposição das teclas em ordem alfabética.
Claro que nem todo mundo se adapta ou gosta do formato QWERTY idealizado para a língua inglesa. Ao longo dos anos foram surgindo novos layouts com teclas em diferentes disposições para atender um determinado público ou idioma, mas que no geral permanece a essência do QWERTY. E agora eu vou mostrar para vocês outros layouts de teclado e vamos começar pelo ABNT e ABNT2. Sim, nós temos um layout de teclado para chamar de nosso. O padrão usado no Brasil segue as normas impostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que já está em sua segunda versão, a ABNT2. Então, peraí, se o padrão usado no Brasil é o ABNT, por que as teclas iniciais na primeira fileira de letras não são ABNT? A resposta é simples, os demais layouts de teclado não propõem mudanças drásticas no QWERTY como conhecemos, mas sim mudar uma coisa ou outra que são muito específicas para um público ou idioma em particular. No caso do ABNT, as maiores diferenças são a tecla C cedilha, que não costumava vir em teclados de origem inglesa, e na tecla Alt-GR, que fica ao lado direito da barra de espaço e serve para ativar a terceira função de algumas teclas. Os próximos layouts de teclado que estarei mostrando a vocês em relação ao nosso modelo ABNT e ABNT2 sofreram mudanças mais significativas em relação ao posicionamento das letras. Então tente imaginar você escrevendo seu nome em cada padrão de teclado e comenta qual você acha que demoraria mais tempo para escrever seu nome. Comecemos então pelo layout AZERTY, usado na França e outros países que têm a língua francesa como o idioma dominante. A Bélgica também faz uso desse modelo, embora tenha criado uma versão belga do formato. No AZERTY, muito do layout QWERTY foi mantido, contudo as teclas A, Q, Z, W e M estão em lugares diferentes para facilitar a digitação de palavras francesas. O padrão Dvorak, apesar de ser uma das alternativas mais comuns ao QWERTY, nunca chegou a ser amplamente adotado pela indústria. Ainda é um teclado voltado para a língua inglesa, mas as teclas são distribuídas por todo o teclado para que a digitação aconteça com as duas mãos, principalmente com a esquerda. Também existem versões do Dvorak para uso de uma única mão e um modelo adaptado ao português do Brasil chamado BR nativo. QWERTZ. Este é o layout de teclado usado em regiões de língua alemã. O nome é bem parecido ao QWERTY, com exceção da última letra Z, que é mais usada no idioma alemão. Ainda há a inclusão de caracteres locais como este O, A e U que vocês estão vendo aí na tela que eu não sei pronunciar. Além disso, existem layouts baseados no QWERTZ alemão, incluindo os modelos italiano e suíço. Baseado no modelo Dvorak, o layout Colemak foi criado para alfabetos de origem latino-americana. O formato é projetado para tornar a digitação mais confortável e eficiente, deixando as teclas mais usadas para os dedos com mais força, como indicador e médio. Curiosamente, é um dos poucos layouts de teclado que não possui a tecla Caps Lock. No lugar fica uma tecla adicional de Backspace. É legal ver que foram aparecendo layouts de teclado com novas disposições de letras, cada modelo indicado para um cenário específico. Mas no final das contas é isso mesmo. A não ser que você tenha um uso muito direcionado, o melhor é permanecer no bom e velho QWERTY, pois é o padrão que somos acostumados a usar desde o início da nossa entrada no meio digital. Também é verdade que tudo é questão de costume, podendo levar um tempo para se acostumar de um layout para outro. Porém, obviamente, nada o impede de migrar para um novo layout de teclado. Meu nome é Manuel Martins Vieira e você acabou de assistir a mais um vídeo aqui no canal PCMark Tutoriais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para ter acesso a conteúdos de tecnologia e tutoriais. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido este vídeo, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!